Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos aqui para mais um bate-papo comigo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre preparação. Muitas vezes nós não estamos ainda preparados para vencer. Pastora, como assim? É verdade. Qual o maior sonho de um atleta? É vencer a corrida. É vencer, ultrapassar os obstáculos, vencer a corrida, chegar ao pódio, levantar a taça do vencedor. Qual o maior sonho de um soldado? Vencer a guerra e ganhar a medalha. Então tem muita gente que tem o sonho, a vontade, tem o propósito, mas nessa linha tênue aí de um até outro, da vontade e do ser, do saber e do querer e do efetuar, existe uma linha tênue aí que se chama preparação, que muitos gostam de pular, né? Para assistir um vídeo, pula e vai logo pro final. E muitas vezes ali naquele meiozinho tem tudo que você precisa. Então o que eu quero dizer para você é que muitas das batalhas que o ser humano enfrenta, todas elas têm condições de vitória, sim. E eu posso afirmar isso pela palavra, porque o Senhor ele nos dá esse poder para guerrear. Ele também guerreia as nossas guerras. Então Deus ele criou o ser humano para dominar, para ser um vencedor. Pastor, e por que muita gente não consegue vencer então? Porque a pessoa não se prepara para a guerra, né? É como um atleta que quer ganhar a corrida, mas ele não se prepara. E o mal das pessoas, né, é tentar fazer algo quando as coisas já estão grandes demais, tipo tomar atitude quando a vida já virou aquela bola de neve, buscar um propósito de oração quando as coisas a corda já está já no pescoço. Então o mal do ser humano é para deixar para fazer quando as coisas já estão muito avançadas, muito problemáticas. Então eu quero trazer versículos aqui para você e exemplos dentro da palavra de como treinar o espírito. Essa é a verdade. As pessoas não treinam o espírito, elas não buscam se aprimorar em batalhas espirituais, por isso que não está vencendo guerras. Fazem a oração, mas nem creem que aquela oração tem poder de chegar a Deus, porque o espírito não está treinado. Então aqui em 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, né? Paulo estava dizendo, eu não vou correr por correr, eu tenho um alvo, né? Um atleta ele não corre por correr, ele tem um alvo. Assim combato, não combatendo o ar, ou seja, um soldado não vai para a guerra para lutar com o vento, ele vai para lutar contra os inimigos. E a intenção do soldado, quando se prepara e vai, é alcançar o resultado. O atleta, quando se prepara e vai, é para alcançar o resultado. Versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, se o corpo não estiver preparado, eu vou dizer como Jesus disse para os discípulos. Uma certa vez, um homem levou o seu filho que estava endemoniado para Jesus expulsar o demônio. Só que quando esse homem chegou com o seu filho endemoniado, Jesus não estava, e ali estavam os discípulos. E os discípulos oraram, tão que hora. Eu já vivi situações na igreja que, né, às vezes manifestava um demônio lá, a pessoa não estava preparada, né? Joga sal na cabeça, joga azeite, coloca a Bíblia em cima. Já vi caso do demônio rasgar a Bíblia toda. Rasgou a Bíblia. A Bíblia é papel, querido, papel. Se ela não for colocada em prática, ela é papel. Ela só se torna viva quando ela é colocada em prática. Então isso aqui é papel. Tem gente que tem uma adoração com papel, né? Não adianta ser só ouvinte, tem que ser praticante. Então o demônio lá rasgou a Bíblia, colocaram azeite, ele limpou, botaram só faltaram fazer salada e o demônio não foi expulso. Voltando ao caso, e Jesus chega, vê aquela confusão, o que está acontecendo? Aí entra o pai do menino, olha,
eu trouxe meu filho para que fosse expulso o demônio dele, mas seus discípulos não conseguiram, o Senhor não estava, né? E Jesus falou, ó, geração de pouca fé. E Jesus vai ali, faz a obra, aquele ensejo todo que acontece ali na palavra, né? E aí Jesus expulsa o demônio do menino, o menino fica bem, né? Jesus trata da incredulidade do pai, discorre aquela cena todinha. E aí, quando todo mundo vai embora, os discípulos chegam à parte a Jesus e falam, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio do menino? E Jesus, ele fala, há certas castas de demônios, ou seja, são coisas do sobrenatural que você não vê, que só sai com jejum e oração. Ou seja, para que serve o jejum? Vamos sair fora um pouquinho da linha aqui da preparação, mas que também tem muita gente que faz jejum para alcançar uma bênção. Vou fazer um jejum para aquela porta de emprego sair. Muitas vezes faz o jejum, passa fome e a porta de emprego não abre. E o que aconteceu? Perdão. E o que aconteceu? Vou fazer jejum por alguém. E a pessoa não foi liberta. E o que Jesus quis dizer acerca do jejum? O jejum nada mais é do que você se abster um certo período de tempo de alguma coisa. No caso comum deles, porque até mesmo não existe televisão e celular, né, gente? No caso dos discípulos, era se abster de alimentos, separar um tempo para Deus. Porque o que é o jejum? O jejum é o quebrantamento da nossa carne. Quando nós fazemos jejum, a nossa carne ela vai perdendo a força. Porque o que é a carne do ser humano? É as vontades, os desejos que ele tem. Às vezes aquela pessoa que tem um desejo carnal por alguém, se ela quer se livrar disso, ela tem que fazer um jejum. Fazer um jejum para quebrar as vontades da minha carne. E no jejum, você se torna uma pessoa sensibilizada, uma pessoa sensível. E nisso que você se torna sensível, você consegue ouvir mais a voz de Deus. E aí, Deus ele te prepara, te dá direções, e aí entra a oração. Jejum e oração. O jejum é uma preparação para você. Aí a oração você vai aplicar naquilo que você precisa. Então, tem muita gente que não tem esse entendimento, né? E às vezes passa ali tempos tempos jejuando, e está sufocando só a carne dela e não está tendo serventia para nada, porque ela não sabe o propósito do jejum, né? Então, hoje, nós temos um jejum mais amplo. Por quê? Porque muitas coisas se tornam um desejo da nossa carne, como a internet. A internet é uma bênção, né? Nós estamos nesse bate-papo aqui, nós estamos usando para uma coisa boa. Mas tem gente que usa a internet para porcaria, para ver pornografia, né? Para dar golpe nas pessoas. Se enche um tempo que ela poderia estar ali se enchendo das coisas de Deus, treinando o espírito, né? Ela está assim, satisfazendo a carne. Por que o corpo quer? Sombra, entretenimento e água fresca. Antigamente era sombra e água fresca. Hoje o corpo quer sombra, quer ter um entretenimento e junta a água fresca para não ter que sair daquele momento para buscar uma água, né? Então o corpo quer tudo ali. E geralmente a internet te fornece tudo isso, te fornece notícia, entretenimento, né? Te faz rir, te faz ficar apaixonado. Então a internet é uma arma mortal. Se não souber usar, pode matar o teu espírito. Então Paulo estava dizendo que antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Não, eu vou treinar, né? As pessoas querem emagrecer sem ir para a academia. A não ser que esteja doente, não vai emagrecer, né? Então ela tem que subjugar o corpo. E tem gente que quer vencer grandes batalhas espirituais com aquela oração: com Deus me deito, com Deus me levanto, na força do Pai e do Espírito Santo. Não vai, querido, não vai. Comer pouquinho, quando eu falo comer pouquinho, quando eu falo de comida, eu estou falando da palavra, tá? Toda vez que eu falar de comida aqui, eu estou falando da palavra. Então a pessoa ela se alimenta pouquinho e quer ter resistência espiritual para enfrentar uma batalha, não vai conseguir, né? Porque o corpo, o espírito dela não está preparado para isso.
Então ela vai no culto uma vez na semana e acha que só um culto de domingo é suficiente, né, para ela vencer todas as batalhas que ela está enfrentando, as passadas que ela não venceu e as que vão vir. Querido, vão vir, porque no mundo tereis aflições, né? Vão todo dia. Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Então todo dia é um leão para você enfrentar. E se você não enfrentar um leão hoje, querida, amanhã são 2. Se você não enfrentar o de hoje, amanhã, depois de amanhã, são 3, né? Se vencer um leão tá difícil, querido, imagina vencer 3, 4, 5. Tem gente que já tá com, né, uma ninhada aí de leões ao longo da vida, já tá até criando de estimação. Que isso? Não pode. Então, a pessoa precisa estar preparada para tudo aquilo que ela fizer, né? Ela não pode se lançar no ramo da culinária sem antes fazer um curso, uma preparação. Mas o básico eu já sei. Mas, querido, hoje em dia o básico não está valendo. Você precisa do avançado. Tem gente que parou no básico ali, e quem está no nível avançado está chegando onde ela gostaria de chegar e não vai chegar nunca. Você mesmo, quando vai comprar algo, você não pega do básico, você pega do avançado. Tem lá 2 bolos para comprar. Tem aquele bolinho lá normalzinho e tem aquele bolo todo bonitão. Qual que você vai querer comprar? Mais bonito. Hoje em dia, as próprias pessoas, elas querem o melhor e devem desejar o melhor. Então, se você quer vencer na vida, se lançar no mercado, né? Se você quer se lançar no ministério, você tem que se preparar, né? Você não pode chegar simplesmente na internet, ficar falando versículos bíblicos que você nem tem entendimento para estar falando, né? Se é para falar asneira, querido, não fale, né? Melhor você ficar quietinho na sua, prepare o espírito. Tem gente que já quer chegar na igreja, aceitou Jesus ontem e já quer chegar hoje pregando. Não, tem que ter uma preparação. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente desconhece da palavra. Então, para você falar acerca de algo, você tem que ter certeza daquilo que você está falando. Porque pessoas vão te ouvir e vão firmar a fé delas naquilo que você está falando. Pessoas vão comprar o seu produto confiando no seu talento, né? Naquilo que você está fazendo ali com todo cuidado, com todo carinho. Então não é simplesmente, vou chegar fazendo, né? Tem gente que quer entrar no louvor porque acha a parte do louvor da igreja bonito, mas não tem voz para isso, gente, né? A pessoa está lá, gente, vai fazer um curso de canto, né? Hoje em dia tem tudo isso, até na própria internet. Você entra no YouTube, aula de música, aula de violão, aula de teclado, aula de canto, aula de teologia, tem tudo. Se você não pode usar desculpa, eu não tenho dinheiro para fazer. A internet te dá isso de graça, mas tá vendo o quê? Tá vendo meme, né? Eu estou fazendo na simplicidade, Deus entende. A Bíblia diz que Davi tocava e cantava muito bem. Então você não pode chegar fazendo qualquer coisa para Deus. Você está fazendo para Deus. Você não gosta de receber qualquer coisa. Agora presta atenção, se você fosse, né, casar, vamos botar aqui, vamos supor que você que é casado não fosse, enfim. Vamos supor que no seu casamento uma pessoa fosse entrar cantando, né? Você ia querer qualquer tipo de voz cantando? Você ia querer melhor. Quer instrumento? Um violino? Pelo amor de Deus. Um teclado? Pé de galinha? Plim, plim, plim. Não, você ia contratar os melhores músicos, o melhor cantor, o melhor buffet. Você ia contratar o melhor para a sua festa. Então, por que quando a gente vai fazer a festa para Deus, a gente tem que fazer qualquer coisa? Porque quando a gente vai levar a nossa oração a Deus, tem que falar qualquer coisa. Então, tudo na nossa vida, a gente tem que reduzir o nosso corpo à servidão, é fazer aquilo que não quer, mas precisa. Eu preciso me aprimorar como pessoa, eu preciso me aprimorar como servo de Deus, como filho de Deus. Eu preciso me aprimorar em todos os campos da minha vida se eu quiser chegar em algum lugar. Eu não posso ficar simplesmente reduzida ao beabá que eu aprendi. Eu tenho que evoluir, porque eu vou lidar com pessoas que já estão à frente do beabá. Então eu tenho que alcançar essas pessoas para Jesus também. Então o próprio apóstolo Paulo era um homem estudado, né? E às vezes a pessoa quer pregar o evangelho, mas não tem uma leitura, não se dedica a fazer
um curso de supletivo para aprender a ler, para escrever. Ah, mas custa dinheiro. Não, tem escola da prefeitura que faz o EJA, né? Tem as aulas ali noturnas para quem trabalha de dia. Então, hoje em dia, o aprender não é mais desculpa. Não é mais desculpa, é prioridade. Você tem que aprender sim. Você não pode simplesmente chegar, né, pegar água da chuva, espremer limões ali dentro e levar para vender. Não, você não pode mais fazer isso. As coisas evoluíram. Hoje em dia, quem tem o melhor, que alcança, aquele que está mais espiritual é que vence a batalha. Então, terminando o versículo 27 aí. E antes subjugo o meu corpo, eu reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, eu não vou cobrar de alguém aquilo que eu não faço, né? Paulo e Cristo. Então, eu vou me preparar. Vou me preparar para me poder cobrar dentro daquilo que eu me preparei para fazer. Então, queridos, presta atenção. Um atleta, ele se prepara para chegar ao pódio, erguer a taça, ter a faixa do vencedor. E o soldado? Você está em 1 Coríntios? Você vai na segunda carta de Paulo aos Coríntios, logo à frente, capítulo 10. Vamos lá? Capítulo 10. Então, a pessoa no treino espírito quer vencer batalha de oração. Aí, sabe o que acontece? Não aguenta. Aí corre lá. Oh, vizinho, ora por mim. Pastor, ora por mim. Obreiro, ora por mim. A gente ora, querido, mas sabe por que não funciona? Porque você não tem fé para receber. Seu espírito não está treinado. Você se alimenta pouquinho. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando a gente não ouve a palavra, a gente não dá atenção à palavra, a gente não tem fé. Então pode vir, né, o melhor pregador do mundo orar por você. Você não vai ter fé para receber e não vai acontecer. Então, se você não treinar o seu espírito, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Ai, pastora, lê a Bíblia e me dá sono. Lê um capítulo por dia. Lê um de manhã, um de tarde, um de noite. Né? Você não tira ali um tempo para ver televisão, para ver novela, para ficar vendo meme? Ah, mas eu não sei ler. Tem Bíblia em áudio. É só baixar, pedir alguém, baixa o aplicativo da Bíblia em áudio para mim. Vai ter. No YouTube tem grandes pastores pregando a palavra de Deus. Então, hoje em dia não é desculpa. Até a falta da leitura, né? Não é desculpa para você não ouvir a voz de Deus. Deus, ele trabalha na sinceridade do coração da pessoa, trabalha, mas ela tem que preparar para pregar, ela tem que preparar para alcançar outros para Cristo, até mesmo a sua família, você precisa estar preparado. Então vamos aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, olha aqui, as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, elas não são carnais, ou seja, não são naturais. Não é eu pegar um revólver, não é eu pegar uma faca, não é eu pegar um motosserra, um serrote. Não, elas não são naturais. Porque as armas da nossa milícia é guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Era o que Jesus estava falando para aqueles discípulos. Olha, é o jejum para você se aproximar de Deus, e naquilo que você se aproxima de Deus, Deus te dá a direção e você avança na oração e dá certo, dá o resultado. Tem muita gente, Deus repreende o inimigo, e o inimigo está lá agindo. Ué, mas por que Deus não repreendeu? Porque ele lhe deu força, poder e autoridade através de Jesus. Jesus vem te dar o nome dele. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome. Então a pessoa tem que ser treinada. Como? A fazer oração a partir de agora em nome de Jesus. Eu oro em o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é poderoso. O joelho se dobra até o inferno estremece. Mas a pessoa não sabe disso, ela está fazendo aquela oração. Deus, 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 repreenda o inimigo, fogo no inimigo. Deus, ele faz através do nome de Jesus. Tem toda uma hierarquia espiritual. Se você treinasse o seu espírito, você saberia. Se você se treinasse nas escrituras, você saberia. Então assim, esse bate-papo de hoje é um puxãozinho de orelha para nós. Porque se quisermos vencer grandes guerras, temos que treinar o nosso espírito, tá bom?
Então não pula o vídeo não, fica chateado não, vamos comigo até o final. Então, Paulo estava dizendo, né? Aqui o versículo 5 ele diz, e destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aí às vezes a pessoa quer batalhar no conhecimento humano dela, né? Porque me ensinaram a fazer assim, é igual simpatia. Lembra da época que você não era de Jesus e fazia simpatia para conquistar as coisas? Muitas vezes acontecia, outras vezes não. Você ia na benzedeira para ela poder fazer aquela oração com aquele galho de mato lá. Algumas vezes dava certo, outras não. Tudo porque era a fé que você aplicava naquela situação. Então, hoje, para a nossa vida de hoje, os conselhos da vovó para remedinho não servem mais, né? Os conselhos do vizinho já não servem mais. Para nós, é os conselhos de Deus, é o conhecimento. Por quê? Porque são batalhas que são poderosíssimas para destruir o ser humano. Se o seu espírito não estiver treinado, você não vai conseguir. Como os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Imagina a vergonha que eles ficaram. Imagina você, quantas vergonhas no mundo espiritual você passou. Por achar que aquela oração ia dar certo, por achar que aquilo ia dar certo, por achar. Mas não treinou o espírito para isso. Ah não, eu vou lá e eu consigo. Ah não, eu vou lá e eu faço. A pessoa não quer aprimorar, ela não quer mudar. E aí, ele diz aqui, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. A pessoa fica aprisionada naquilo que ela devia estar vencendo, ela está com a mente presa. E Cristo, ele quer abrir a sua mente. Você tem poder, autoridade, é um vencedor. Por que tem tanta gente depressiva, né? Por que tem tanta gente perdendo? Por que tem tanta gente deixando de alcançar os seus alvos? Porque estão com a mente presa. Deram uma ilustração uma vez, você já deve ter visto isso na internet, algum pastor pregando. Pegaram um cavalo e colocaram cabresto nele, aquela corda, né? Colocaram o cabresto e amarraram numa cadeira de plástico. E o cavalo ficou ali uma noite, um dia, sem comida, sem bebida. O cavalo já estava desesperado de fome e passando-se os dias, ele já estava apático, mas o cavalo não se deitou, o cavalo não puxou a corda, o cavalo não fez nada, ficou completamente imóvel ali. Olha a força que tem um cavalo, capaz de puxar uma carroça, leva as cargas, leva o ser humano. E o que é uma cadeira de plástico? Não pesa nem 3 quilos uma cadeira de plástico. Ele poderia, com a cabeça mesmo, ter puxado e ido. Aí o dono desamarrou, tirou o cabresto e ele foi desaforado atrás de água, de comida. E fizeram uma outra ilustração. Uma mulher pegou, simulou colocando o cabresto, mas não colocou, só simulou, fingiu que amarrou e saiu fingindo que estava puxando. O cavalo começou a acompanhar ela. É uma mente aprisionada de alguém que tenha força, tenha capacidade, mas está preso ali. Tipo, eu não consigo, não posso melhorar, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, não tenho quem me ajude. Eu lembro do homem na beira do poço. 38 anos da vida dele perdidos na beira daquele poço, esperando as águas agitarem para ele entrar. E sempre tinha um que ia na frente, mais esperto ia na frente. E o mundo é dos mais espertos. Mais esperto ia na frente, mais esperto ia na frente. Aí vem Jesus, olha para ele e fala: queres ser curado? Em vez dele falar, sim, eu quero, mas ele estava com a mente tão presa, o que ele falou? Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no poço quando as águas são agitadas. Sempre quando as águas são agitadas, vem outro, se levanta e vai na minha frente. Eu não tenho ninguém por mim. Mas foi isso que Jesus perguntou? Não. Jesus falou o que com ele? Você quer ser curado? Quer alavancar na vida? Quer largar essa cama aí e viver a sua vida? Mas às vezes as pessoas estão presas naquele pensamento: não posso, não dá, não consigo, não tem condição. Meu irmão, a condição quem cria é você. Começa no básico, mas melhora o seu básico. Começa a mudar de vida. Procura aí uma escola da sua região, né? Procura se informar como é que eu faço para fazer o supletivo, o EJA, qual for o nome que tem aí. Eu quero concluir meus estudos. Como é que eu faço para aprender? Você vai ter informação, agora você fica lá na sua casa.
como será que faz isso? Como seria se eu fizesse isso? Pelo amor de Deus, vai treinar o seu espírito, vai reduzir a servidão. Então, tem que querer. Então, irmãos, voltando a falar aí de sonhos, né? O Davi, vamos pegar a história do Davi. O Davi, ele tomava conta de ovelhas e Deus trouxe para ele a promessa do trono, ovelhas. Tinha uma linha tênue, imagina uma linha tênue entre as ovelhas e o trono. Então, até o Davi chegar no trono, ele teve que passar pelos seus aprimoramentos. Ali nas ovelhas, ele aprendeu a louvar a Deus sem ter público. Ele aprendeu, né, a cuidar das ovelhas sem ninguém estar olhando, né? Ali vinha um urso contra as ovelhas, ele dilacerava o urso, matava o urso. Aí depois vem um leão, né? Ele diz que ele rasgou o leão, abriu a boca do leão e rasgou o leão. Depois o Davi teve que enfrentar a família, né, que desdenhava dele pelo seu tamanho, pela sua formosura, porque ele era bonitinho, né, cheio de sardinha, ruivinho. Desdenhavam muito dele, porque todos os irmãos de Davi eram grandões, fortões, bonitões, e o Davi era franzino, era bonitinho, né? E todo mundo desdenhava dele, então ele teve que enfrentar a oposição da família. Tudo isso foi treinamentos para o espírito dele. Depois ele venceu o urso, venceu o gigante, venceu o urso, venceu o leão, venceu a família, venceu o gigante. Olha só. E aí, cada vez mais, se você quer alcançar coisas maiores, os obstáculos vão ser maiores. Aí ele venceu um exército, depois ele venceu Saul, e aí ele chegou ao trono. Então, queridos, se você quer chegar em algum lugar na sua vida, não é tarde para você. Se você tem 10, se você tem 50, 60, não sei a sua idade, mas enquanto você estiver respirando, não tiver um alvo, a não ser que você não tenha mais, você desistiu da vida. Mas se você tem um alvo, se você tem algo que você precisa perseguir, alcançar, alguém que você quer conquistar para Jesus, um relacionamento abençoado diante de Deus, uma porta de trabalho, seu negócio próprio. Pastor, eu quero me lançar no ministério, quero fazer a obra, eu quero ir para o grupo de louvor. Pastor, eu quero conquistar, né? Vamos abrir uma aspa bem grande, as nações para Deus. Você pode conquistar as nações. Talvez você não vai pisar em algumas nações, mas a sua voz pode chegar em algumas nações. Eu fiquei mega feliz quando eu iniciei esse trabalho aqui no YouTube. Eram videozinhos curtos com o celular ruim. Ainda tem aí esses vídeos, né? E quando eu fui fazer análise do vídeo, da onde que estava chegando, chegou em países que talvez, não vou dizer que nunca, né? A gente não deve dizer nunca, mas chegou em países que talvez eu nunca vou colocar os meus pés. Talvez eu nunca vou pisar, por exemplo, lá na França. Meu desejo de ir lá na França, tirar uma foto na Torre Eiffel lá, né? Mas talvez eu não tenha tempo ou condição, talvez Jesus volte antes, né? Talvez Deus tenha outros planos para mim. Talvez eu nunca ponha os meus pés lá. Mas espera aí, eu vou trabalhar para isso. Fiquei um tempo sem gravar aqui no canal, né? Por causa de um tratamento dentário que eu estava fazendo. Ainda não terminei, mas a minha arcada andou toda pro lado de cá, outra andou pro lado de cá. Assim, não me atrapalhava a falar, mas a dicção não era tão boa. E aí quem fosse me ouvir não ia entender nada que eu estava falando, mesmo com legenda, porque a legenda traduz aquilo que a voz está soando. E aí não ia entender, então seria um trabalho perdido. Então eu fiquei paradinho um tempo, né? Eu vou treinar o meu espírito, vou melhorar a qualidade da imagem, né? Vou estudar mais a palavra de Deus, para melhorar em tudo. Aí você pega um vídeo meu lá do início e vê um vídeo de agora, é diferente. Até a maneira de se expressar é diferente. Eu não estou falando de aparência não, mas a aparência também ela conta muito, né? Se fosse uma pessoa mal vestida, não se vai se falar, você não pararia para pelo menos ouvir por alguns minutos. Então assim, tudo a gente tem que melhorar, irmãos, tem que melhorar, colocar isso no coração. Eu vou melhorar como pessoa, eu vou melhorar como servo de Deus, eu vou melhorar em tudo da minha vida, eu vou melhorar.
vou fazer como Paulo diz, eu não vou ficar lutando no ar, né? Não vou correr por correr, eu vou fazer acontecer. Então, pega aí um caderno, né? Já tá manchado porque caiu o café, é uma benção, né? Caiu o café aqui. Aí você põe aqui, ó, suas metas, né? Esse caderno meu aqui, mesmo manchadinho de café, uma coisa que eu coloquei, eu vou botar aqui, ó, a gestão do tempo. Tudo que eu preciso fazer para a gestão do meu tempo, ó. Todas as metas, está tudo aqui. E aqui eu vou colocando no dia o que eu preciso fazer, agenda, organizar. Isso aqui é a lista de compra. Nossa, pastora, até a lista de compra. Porque senão você vai no mercado, você acaba comprando coisas que não precisa, você esquece, aí você tem que voltar no mercado de novo. Aí quando você volta no mercado de novo, você acaba comprando o que não precisa. E aí onde você precisa economizar, você acaba gastando demais em coisas necessárias. Porque gastar esse dinheiro naquilo que não é pão, né? Ou seja, porque você implica tempo e dinheiro naquilo que não é necessário. Então, querido, procura, né, se aprimorar. Pastora, como é que eu começo a fazer um jejum então? Né? Eu estou de jejum, né? Esse vídeo vai sair meio-dia, mas eu estou gravando ele com um pouquinho de antecedência e eu estou de jejum. Eu estou fazendo meu jejum toda quarta, sexta e domingo, que é os dias principais de culto, né? Eu começo meu jejum da hora que eu acordo e vou até o meio-dia. Então não adianta a pessoa, né? Eu vou fazer um jejum, acorda 10 da manhã e 11 horas almoço. Isso é jejum, gente? Pelo amor de Deus, não é, né? Coloca no coração, você vai dormir que horas? Vamos supor que você durma 10 horas da noite, né? Então seu jejum já começa ali, às 10 horas da noite. Você vai deitar, desliga o telefone. Se eu for deitar, ficar lá no celular, já não está em jejum. Você tem que se separar do mundo, das coisas, né? Vai deitar, lê um versículo da Bíblia, né? Senhor, ó, durante essa noite me proteja do espanto noturno, coloca a tua mão poderosa sobre mim enquanto eu durmo, me livra dos pesadelos, das coisas ruins. Aí você desliga o celular, lê a sua Bíblia, né? Nem que for um versículo rápido ali, começa a cantar louvores na sua mente, rapidinho você vai pegar no sono. Aí você acordou, vamos supor que você acorde às 6 horas para ir trabalhar. 6 horas você já está em jejum, né? Se tiver um tempo muito quente, irmãos, beba água. Se você toma remédio controlado, pode tomar o seu remédio normalmente. Mas nesse período, evita de você ficar no celular, né? Fica mais ligado com Deus, lê ali um versículo da Bíblia antes de sair de casa, né? Fica no seu jejum. Pastor, eu não aguento fazer o jejum até meio-dia porque meu horário de almoço é de 10 às 11. Então faça até às 11. Pastora, no início assim, ficar mais de 3 horas para mim sem comer é difícil. Então faça um jejum de 3 horas. A partir da hora que você acorda, faça 3 horas. Mas a partir do horário que você for dormir, se desliga do mundo, entendeu? Aí faz. Mas eu acho incrível, irmãos, que às vezes a pessoa passa 4 horas numa fila de banco e não come nada, não bebe nada, né? Vai fazer um exame, tem que ficar 12 horas de jejum, né? Então assim, para pensar um pouquinho. Às vezes precisa reduzir o corpo à servidão, né? Como eu falei nos vídeos passados, fazer jejum para mim era um sacrifício por causa do danadinho no golinho de café. Não, eu tô aqui, né? Deixa eu ver que horas que é isso aqui. São 11h10 da manhã, eu tô gravando esse vídeo ainda. 11h10 da manhã, meu estômago aqui já tá murchinho, né? Já bebi um copo de água, porque eu já fiz um culto agora pela manhã, né? Tô gravando na quarta mesmo. Já fiz um culto agora pela manhã, bebi meu copo de água, porque eu falei muito, né? E vou entregar meu jejum agora meio-dia. Né, vou lá no altar de Deus, faço uma oração. Você pode ir no banheirinho da sua empresa. Senhor, eu estou entregando aqui meu jejum, né? Todo dia você aprimora. Lê um capítulo da Bíblia hoje, amanhã você lê 2. Lê um de manhã, lê um de tarde, lê um de noite, ou lê um de manhã, um à noite. Mas se todo dia você fizer um pouquinho, você vai se habituando, se acostumando. Aí quando você vê, você já está fazendo um monte. Porque aí quando vier uma guerra grande, aquela má notícia que te pega de surpresa, né? Vai te pegar de surpresa entre aspas. Por quê? Porque seu espírito já vai estar preparado.
Eu quero, antes de terminar esse bate-papo, deixar para você aqui Salmos, meio da Bíblia, tá? Meio da Bíblia é Salmos. Eu quero deixar Salmos de número 112. Salmos tem capítulo não, tá? Se você estudar, você vai saber disso. Não, pastora, não, porque Salmos são canções, são números de canções. Tem quando você pega lá o inário, canção de número tal, né? E os Salmos são canções, orações em forma de canções. Então nós vamos para os Salmos de número 112, verso, não é versículo, é um verso da canção, é um trecho da oração. Então, ó, Salmos de número 112, verso 7, que diz: não temerá as más notícias ou os maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Verso 8. E o seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprindo o seu desejo sobre os seus inimigos. Então, o que quer dizer isso aqui, né? A felicidade daquele que teme a Deus. Então, ainda que ele escute a má notícia, ele está tão em contínuo com Deus, na hora dá aquele baque, porque você é ser humano, você não é robô, tá, gente? Né? Você não é robô, você não é robô. Então, na hora dá aquele baque, porque você é carne, você é sangue. Mas aí entra em ação o teu espírito. Não vou temer essa má notícia, não, meu Deus é comigo. Vê a notícia da doença, não vou temer essa doença, porque meu Jesus já me curou. Ele não vai te curar, ele já te curou, né? Isaías 53 diz isso, que ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então, para de ficar fazendo aquela oração, Deus me cura, Jesus repreende o inimigo. Não, quem vai repreender é você. A cura já está sobre você, só tomar posse. Mas para tomar posse tem que ter fé, e para ter fé tem que ouvir a palavra de Deus. Então, começa a gerir o seu tempo com qualidade. Coloca lá, eu vou te mostrar aqui uma rotina minha de quinta-feira, né? Não tem vergonha de mostrar. Olha aqui minha rotina, é porque você vai ver o contrário aí, né? Mas aqui, ó, quinta-feira, a primeira coisa que eu faço é um devocional, né? O segundo aqui eu vou gravar um vídeo. Dentro desse devocional aqui, está ler a Bíblia, orar, né? Tomar meu café ali tranquilo com Jesus. Você pode ver aqui que foi 80%. Por quê? Porque teve coisas que eu fiz na quarta-feira. Mas tem aqui, ó, deixa eu ver aqui que está ao contrário. Ouvir a pregação. O pastor, ele precisa ouvir a pregação também, né? Ele precisa alimentar o espírito dele. Eu vou ter que organizar a casa, né? Coisas do meu dia a dia aqui, né? Eu estou fazendo um curso de especialização, então eu coloquei aqui, né? Assistir a aula. Então, assim, fui colocando e coloquei a meta, eu vou cumprir isso aqui no dia. Mas tem coisas que no dia anterior meu tempo estava tão bem gerido que eu consegui fazer no dia anterior. Aí me sobrou mais tempo aqui, né? Aí eu posso estar aplicando em outras coisas, como assistir um filme, por que não? Né? Vai lá, coloca as perninhas no sofá se você tem esse tempinho, assiste um filme, não é para maratonar não, tá? Que aí come muito tempo. E aí eu fui lá assistir um filme com a minha filha, porque na parte da tarde a mais velha fica em casa, né? Eu troquei, mas senão eu não aguento, né? Preste atenção, meu bebê dorme depois do almoço, que é uma maravilha. Então depois do almoço ali eu tirei para ficar com a minha filha, a gente vê um pouquinho de TV, né? A mais nova vai para a escola de tarde e a mais velha vai de manhã, porque as duas em cada mesmo horário me deixa doido. Então gerir esse tempo assim para ter um tempo de qualidade com as duas, né? E assim, um tempo de qualidade para mim também, senão me sobrecarrega muito, porque eu fui inventar de ter filho muito tarde, né? Aí a idade não ajuda. Aí meu bebê, né? Você vai ver esse vídeo aqui posterior. Você vai ver esse vídeo lá pro dia... Deixa eu ver. Esse vídeo vai lá em julho, né? Em julho. Deixa eu ver aqui quando de julho. É porque eu tô gravando no dia 21 de junho. Meu filho tá fazendo um aninho hoje, dia 21 de junho. Você vai ver esse vídeo no dia 28. Na quarta-feira, dia 28, né? Aí você vai
Aí você percebe as coisas, né? Até fugir do raciocínio aqui. É normal, a pessoa mais aleatória que eu não existe. Né? Então, comece a se organizar, vai fazer um curso, coloca no coração no final do ano. É 6 meses, mas dá para fazer muita coisa em 6 meses, né? Vou dar início em coisas na minha vida que estão paradas, mas começa sempre pelo espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, tá bom? Faço votos que você consiga. Depois dê um jeito de nos procurar, né? E falar, olha, pastor, aquele dia eu ouvi, não queria não, mas ouvi, coloquei minha vida em ordem e hoje minha vida está alavancando, está uma bênção. Sou um empresário de sucesso, sou um microempreendedor, sou um obreiro de sucesso, sou um pastor de sucesso, sou uma pessoa do louvor que está levando as pessoas em adoração, porque, irmãos, você está louvando a Deus, está desafinado, pode ter certeza que o povo aqui embaixo vai ficar assim, então aquilo quebra a comunhão. Então procura se especializar. Conselho de Deus, do coração que eu dou para você, procura se especializar. Pastora, olha, eu já tentei fazer aula de canto, não é meu dom, mas eu gosto. Quer um segredo? Você tem que abrir culto, né? Você vai fazer uma reunião, precisa de ter louvor na reunião, que até mesmo porque Deus habita no meio dos louvores. Vai no YouTube, pega a canção e solta ali. E você canta em cima da canção, deixa o seu microfone mais afastadinho e a canção vai cantando, você vai cantando, vai repetir pro povo, né? Tá lá cantando, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, vai embora. Aí você tá aqui, ó, dá-me um coração, vai ensinando o povo a louvar, né? Tem muitas maneiras de você fazer, mesmo não sabendo fazer, ninguém nasce sabendo, né? Mas se é um caso que não é o seu dom, não é a sua praia, mas tem maneiras de você fazer, né? E a obra precisa de trabalhadores que queiram fazer, tem maneiras de você fazer e se dar bem e aproximar as pessoas de Deus. Tá bom? Então, ó, beijo grande no coração. Não vou fazer igual aquele da televisão, que já foi, né? Já partiu dessa, melhor. Beijo da gorda, não, beijo da pastora. Deus abençoe a sua vida.